Olá, meus amigos, vocês que acompanham o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu vou fazer aqui um vídeo de apresentação, não é um vídeo de review. Para fazer um vídeo de review, eu teria que abordar cada um desses livros individualmente. Depois eu faço o vídeo de review deles. Como sempre, se tiver aí no mercado, se eu encontrar o link, eu deixo aí na descrição. Aí vocês confiram os links que eu deixo aí. Lembrando, pessoal, que no último vídeo que eu fiz, eu coloquei alguns links lá. Depois vocês confiram os links no último vídeo que eu fiz, né? Dê uma olhada lá na descrição do canal e vocês vão encontrar alguns links abaixo do título do vídeo. Feito essas ressalvas, vamos lá. Então, da minha direita para a esquerda, da direita aqui, ó, da minha direita, não da direita de quem está assistindo, porque a gente está em posições opostas, nós temos ali o livro Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Esse livro ele aborda praticamente alguns conceitos básicos sobre resistores, queda de tensão sobre resistores, resistores em série, resistores em paralelo, queda de tensão nos resistores em série, paralelo, e mostra alguns exemplos práticos, né? Como é um livro como a maioria desses livros falam sobre laboratório, medições, instrumentação e medidas tanto em eletrônica quanto em telecomunicações, alguns deles abordam ambas as áreas. Então, vocês vão encontrar aí uma série de medidas e de unidades de medidas que são relacionadas com essas áreas, não somente com a área da eletrônica, com as telecomunicações, mas também com a automação industrial, com a mecatrônica, com a informática, né? E outras áreas, eletrotécnica e áreas afins, que trabalham com esses tipos de medidas e cálculos. Então, é extremamente importante para um técnico de eletrônica, telecomunicação, para o técnico de automação, mecatrônica, para o técnico de informática ou para o instrumentista industrial, independente da área que você trabalha, mas que que atua com essas medidas, que você precisa dessas medidas, é imprescindível você conhecer as leis, princípios aplicados nessas unidades. Então, o primeiro livro ali, ele aborda essas questões, né, sobre tensão, corrente, a resistência, ou seja, a lei de Ohm. O segundo livro, ele é Instrumentos de Medição para as Telecomunicações. Esse livro ele aborda especificamente alguns equipamentos que são utilizados em laboratório de eletrônica e de telecomunicação. Dentre eles aqui eu destaco dois que vocês conhecem muito bem, que é o analisador de espectro e o osciloscópio. São dois equipamentos aí muito conhecidos para um técnico que trabalha com bancada e também para técnicos de campo, né, para técnicos de área. A instrumentação eletrônica, analógica e digital para telecomunicações é o livro do meio ali, do engenheiro Arilson Bastos. Nos últimos shorts que eu fiz, os últimos vídeos curtos que eu fiz aí, que eu coloquei aí, mostra alguns livros do engenheiro Arilson Bastos, Transmissão Profissional e Televisão Digital. Este também é um livro do professor, né? Ele foi professor em algumas universidades aí, e também trabalha com um conceito semelhante ao livro apresentado anterior, mostrando uma vasta instrumentação para testes de bancada, para testes em campo, alguns circuitos que a pessoa pode trabalhar ou confeccionar para
fazer os seus testes e assim trabalhar com essas unidades de medidas, fazendo calibragem de equipamentos, calibração de equipamentos, fazendo medição, a parte de metrologia, enfim. Então ele apresenta uma série de equipamentos que tanto são utilizados por técnicos na bancada, quanto equipamentos que são utilizados por esses mesmos técnicos em campo. Ou seja, para uma pessoa que trabalha em uma torre, como antenista, para uma pessoa que trabalha com instalação, lançamento de cabo de fibra óptica ou lançamentos de cabos em postes, né, cabos aéreos em postes, ele mostra uma série de equipamentos que são utilizados pelo técnico de campo, ou seja, aquela pessoa que está na área, no dia a dia, fazendo as suas medições na sua rotina de trabalho, seja num provedor de internet, na instalação de TV a cabo, TV por assinatura, na instalação de backbones e também em redes internas, ou seja, é um livro que vai apresentar uma vasta instrumentação para os técnicos no seu dia a dia. O quarto livro é Medidas em Telecomunicações. Aquele livro ali, ele aborda os conceitos utilizados em medidas, principalmente as escalas logarítmicas, que são as medidas em decibel ou decibéis. Então ele trabalha com as medidas em dBm, dB micro, dB volt, dB watt, dBi e dentre esses outras medidas que são utilizadas. O interessante é que esse livro ele também mostra alguns exercícios práticos. Ele já traz alguns exercícios com exemplos, assim você vai ter um aprendizado mais dinâmico, né? É um método didático, pedagógico usado aí para tornar o seu aprendizado um pouco mais dinâmico, ou seja, para você conseguir pegar melhor um pouco desses conceitos, visto que as medidas em decibéis elas são um tanto um quanto confusas para quem está iniciando, até para quem já tem alguma experiência, às vezes pode apresentar algumas dificuldades, mas são medidas que são um pouco confusas, porque você está comparando relações de sinais e, como todas as comparações, como tem equações para isso, como tem fórmulas para isso, então existem algumas regras. Vou dar um exemplo aqui meio que fora do escopo dos livros, mas quando você estudava matemática lá, para cada tipo de operação você tinha um tipo de regra. Eu me lembro que uma das coisas que confundia muito quando a pessoa estava estudando era aquelas regrinhas de sinais. Mais com mais, menos com menos, menos com mais com menos, divisão, multiplicação. E essas regras dos sinais, quando elas eram aplicadas a subtração, adição e assim sucessivamente. E às vezes se tornava até um pouco confuso, né? As operações em decibéis também são muito semelhantes, já que você compara níveis diferentes de sinais, intensidade diferente de sinais na entrada, na saída de um amplificador, no meio dos estágios, entre espaços, por exemplo, sinais que são transmitidos via ar e também em linhas físicas, como cabos coaxiais, linhas físicas de transmissão, pares de fio, ou seja, esse livro ele vai te ajudar a compreender um pouco melhor essas unidades de medidas. E o quinto e último livro, Laboratório de Princípios de Telecomunicações, ele trabalha mostrando aí alguns exemplos e tem alguns circuitos também, né? Ele mostra princípios de modulação e demodulação em AM, mostra aí alguns circuitos com amplificador, mostra aí alguns experimentos que você pode fazer em um laboratório utilizando-se dos equipamentos
em circuitos práticos, ou seja, esses livros não são redundantes, ou seja, não é dispensável você ter um e deixar de ter o outro. Eu vejo, apesar de alguns tratarem dos mesmos assuntos, um material complementando o que o outro traz a respeito daquele determinado assunto. E eu sei que existem outros livros bons no mercado também. Tem até um outro que eu tô com ele ali, eu não coloquei, eu tirei até por questão de espaço, né? Ia tomar muito espaço e tempo também no vídeo. E esses materiais são muito bons porque você vai trabalhando e à medida que você vai repetindo a leitura, você vai se acostumando com as unidades de medidas, fica um pouco mais fácil de você trabalhar com essas medidas. No primeiro livro ali, por exemplo, tem muito, apesar de ser o instrumento mais comum que existe na bancada de um técnico, seja ele de eletrônica ou de qualquer outra área correlata que eu citei aí, é o multímetro. Tanto o multímetro analógico quanto digital, ou seja, o multiteste, famoso equipamento que existe aí, né, há anos, há muito tempo aí no mercado, e muitas pessoas ainda têm dificuldade de utilizar este equipamento. Eu vou dar um exemplo. Uma certa feita eu estava trabalhando em uma determinada empresa e um técnico de lá da empresa falou para mim que tinha dificuldade do uso do multímetro. E eu acho que ele chegou a assistir alguns vídeos no meu canal e falou: Poxa, cara, como você aprendeu a trabalhar com esses equipamentos? Eu só sei aqui olhar a tensão e corrente. É a única coisa que eu sei olhar, o resto aqui eu não sei. Falei, rapaz, primeiro você precisa ter um material que te indique, né? Que te dê a dica, que te dê o norte, uma direção em relação às medidas que você quer fazer. Segundo, você precisa praticar, porque também não tem como você ficar só na parte teórica. Você tem que ter prática, assim como na sua profissão. Quando você engajou, quando você entrou na profissão, você tinha muito conhecimento teórico em uma determinada área e você foi colocando aquilo em prática. Isso te ajudou a desenvolver as suas habilidades, as suas competências e você foi desenvolvendo, né, essas habilidades e competências e ao passo que outras que mesmo que você estudou, conheceu, adquiriu algum conhecimento, você vai perdendo ou esquecendo, tanto na parte teórica quanto nas habilidades por não ter a prática. Foi essa a resposta que eu dei para ele na época. Ele falou: Pois é, rapaz, isso é verdade. Então, esses materiais ajudam no nosso conhecimento e na assimilação do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar fazer ele ficar com o menor tempo possível aí. Se você gostou, não se esqueça de inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos, indicar para outras pessoas, deixa aí o seu joinha, é muito importante. Assim o algoritmo do YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e vai divulgar o meu vídeo para outras pessoas também. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Clique aí embaixo em inscrever-se e compartilhe os nossos vídeos, certo? Da mesma forma, eu peço que você que ainda não se inscreveu, que acompanha o meu canal, também que você se inscreva, né? E assista os nossos vídeos periodicamente. Assim, eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo e vou estar motivado para produzir mais conteúdo. Depois eu vou fazer mais vídeos com reviews, mostrando aí cada livro e embaixo aí na descrição vou deixar um link. Se eu encontrar algum desses materiais ainda para venda, vou deixar um link aí, você vai lá e confira. Pode ficar tranquilo, os links são da Amazon, são da Shopee, do AliExpress. O link que eu colocar aí são links seguros. Eu jamais vou passar para vocês, eu como uma pessoa pública, uma figura pública que estou aqui há 8 anos no YouTube, às vezes mostrando até minha casa e um pouco da minha vida pessoal, que nos meus vídeos não vou passar para vocês um conteúdo inseguro, certo? Feito essas considerações, é isso aí, pessoal. Um abraço e até os próximos vídeos.